Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Mensagem de número 19, a visão sublime de introduzir o homem na glória. A leitura da Bíblia, João capítulo 17, versículos de 1 a 13. Irmão, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, por meio da igreja e através da palavra profética, e nós estamos, graças a Deus, alguns dos irmãos daqui de São Paulo foram para a África do Sul, né, e voltaram esta semana, e são irmãos que são, né, profissionais liberais, empresários, e também, né, irmãos que estão aqui servindo como comportor, e foram para a África do Sul para preparar terreno para a conferência História que haverá em outubro deste ano, lá em Johannesburg. E, graças a Deus, nós vemos a boa mão do Senhor, né, estando conosco lá na África do Sul, desde que o Senhor nos deu a profecia de que a África do Sul seria um centro de obras, centro de distribuição, para o Senhor poder avançar em todo o continente africano. E isso está se concretizando através da bênção do Senhor. E quando nós chegamos à África do Sul, infelizmente nós não encontramos pessoas vivendo normalmente a vida da igreja. E nós então passamos a trabalhar para essa finalidade desde então. E o Senhor tem nos abençoado, né? No começo desse ano aconteceram algumas coisas que pareciam que estavam, né, nos atrapalhando, né, e nos prejudicando na obra ali, mas não, nós vimos que o Senhor precisava fazer aquilo, porque para que nós hoje tomássemos uma outra direção, e o Senhor está nos abençoando muito, já, né, com uma igreja já em seu estado já bem avançado, ali a vida da igreja em Johannesburg. E também nós temos uma cidade a quase 40, 50 minutos de Johannesburg, que é a Pretória, e os irmãos também já estão ali, né, pregando o evangelho, tomando aquela cidade. E os irmãos decidiram ir para as principais cidades da África do Sul. Os irmãos, né, um grupo de irmãos foi para Durban, né, e ali, irmão, o Senhor já começou a fazer milagres já no aeroporto de Johannesburg. Quando eles iam para lá, e eles fizeram contato com um casal de empresários que tem restaurante ali, e esse casal abriu a sua casa e serviu de base para o trabalho, né, lá em Durban. E também em Cape Town, né, Cidade do Cabo, também houve, né, nós mandamos uma equipe, né, de trabalhadores ali para abrir o campo, e o Senhor abençoou muito ali, né, também em Cidade do Cabo, né. E essa semana os irmãos estarão fazendo viagem para mais duas cidades, East London, né, e também Porto Elizabeth. E dessa forma, irmão, nós queremos que até outubro nós tenhamos uma vida da igreja normal nessas principais cidades da África do Sul. E o Senhor realmente tem feito grandes coisas usando um pequenino rebanho. Nós não temos muita força, mas o Senhor tem nos abençoado para conquistar aquele continente. E não só isso, irmão, essa semana nós inauguramos o SEAP na Tanzânia. Tanzânia, que nós não, né, tínhamos pouco conhecimento do lugar, mas, irmãos, nós, graças a Deus, o Senhor abençoou tanto, que já tem 60 irmãos fazendo o SEAP, sendo aperfeiçoados para serem comportores,
e estarão chegando nos próximos dias mais 40, né? Vai se completar o SEAP já com a primeira turma de 100 SEAPistas, 100 pessoas. E não só isso, nós temos mais de 30 adolescentes já começando a casa de adolescentes na Tanzânia. E os irmãos estão reforçando o trabalho no Quênia, Uganda, quem mais? Ami? Camarões, Congo, né? Irmãos, o Senhor está avançando, graças a Deus. Ruanda, Burundi. Apesar, irmãos, de nós ainda nos acharmos com poucos trabalhadores, mas, irmão, o Senhor está fazendo, né, grandes coisas através de poucos. Por isso, irmãos, eu dou graça ao Senhor quando em 2017 o Senhor começou a, entre nós, revolucionar a questão da colportagem, né? A colportagem, né, queridos irmãos, quem foram os primeiros colportores era no tempo do Pedro Valdo, os valdenses, já no século 12, 13, né? E, irmãos, como começou com os valdenses, eles perceberam que na época em que dominava, né, no tempo da igreja em Tiatira, a palavra de Deus estava sendo negligenciada e quase que não se lia mais a palavra de Deus e era substituída pelos ensinamentos de Jezabel, conforme, né, as 7 cartas das igrejas de Apocalipse da Ásia Menor. E ali, irmãos, esse grupo de pessoas tocados pelo Senhor, que eles não tinham autorização para fazer isso, mas eles, com seu próprio recurso, né, pagaram pessoas para fazer a tradução da Bíblia na língua deles, que era franco-provençal, e também contrataram copistas para copiar porções da Bíblia, e não era permitido para quem não era do clero fazer isso. Então eles escondiam dentro das suas túnicas, uma bolsa, e dentro dessa bolsa eles colocavam as cópias das Escrituras, e essa bolsa tinha, né, tinha uma alça que era pendurada no pescoço, escondida dentro da túnica. E quando eles faziam o seu comércio e percebia que a pessoa precisava da palavra, precisava da salvação, eles então puxavam uma cópia, né, da Escritura, e eles sabiam que a palavra de Deus é que dá salvação para o homem. A palavra de Deus, irmãos, é que realmente dá vida para o homem. Então eles foram os primeiros colportores. Col é por causa do pescoço, né? Pendurado no pescoço. Portor é essa bolsa que carregava essas cópias das Escrituras. Então eles foram os primeiros colportores. Eles foram muito perseguidos, muitos deles morreram, martirizados, né? Perseguidos pelos papas e também perseguidos pelo império que imperava na época. Irmãos, mas não conseguiram extingui-los, né, desde o século 12, 13, e eles foram vindo até o século 16, tá? E ninguém conseguiu acabar com eles. Por quê? Porque eles viviam em comunidades, e nessas comunidades eles ensinavam às suas crianças a palavra de Deus, e faziam com que as suas crianças, desde a infância, pudessem memorizar a palavra de Deus, porque eles sabiam que se alguém, né, descobrisse, iam tomar e rasgar e queimar, né, porções das Escrituras. Então eles queriam que as suas crianças já tivessem memorizadas desde a infância a palavra de Deus. E dessa forma, irmãos, eles
fomentavam já desde a infância das suas crianças, seus adolescentes e jovens, esse espírito de missionário, de levar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus às pessoas, apesar das perseguições, né, dos ataques do inimigo, das muitas mortes que ocorreram, mas não conseguiram acabar com eles. Mas infelizmente, depois da reforma, eles também aderiram à reforma e eles acabaram se aculturando também a situação do mundo e do cristianismo. Isso apagou o fogo deles. Por isso, irmãos, nós passamos até um vídeo, né, mostrando um dos líderes que conhecem bem a situação deles, disse o seguinte: a igreja não pode ficar na luz da palavra, da revelação da palavra do passado. Aquilo que o Senhor nos deu, temos que agradecer a Deus, nos deu a luz, a palavra, mas o Senhor tem sempre uma luz nova para nos dar na palavra. Por isso, irmãos, a palavra é rica demais. As profecias, irmão, não vão terminar até a volta do Senhor. Ainda tem muita coisa para ser revelada. Então não podemos nos contentar com aquilo que o Senhor já nos revelou e abraçar aquilo e conservar aquilo. Irmão, nós vamos ficar no tempo, porque o Senhor quer avançar. Para o Senhor avançar, Ele tem que continuamente nos dando novas revelações, e nós temos que entender que as novas revelações não são apenas para acumular, né, doutrina e teologia na nossa cabeça, não. Quando Deus revela a sua igreja, é para a sua igreja executar a vontade de Deus. Então nunca podemos abraçar aquilo que já Deus nos deu da revelação e achar que é tudo. Nós temos que toda semana, todo dia, irmão, buscar a nova revelação. O Senhor tem que nos dar, graças a Deus, irmão, nós temos a palavra profética que o Senhor tem nos dado. E essa imersão na palavra, irmãos, onde está? Aqui, ó. Você tem isso aqui? Tem isso aqui? Um pequeno resumo cada dia de 4 itens. Irmãos, é a palavra atual que o Espírito nos deu, não é isso? Para nós fazermos a vontade de Deus e seguirmos adiante. E essa palavra, por incrível que pareça, irmãos, é a palavra de Deus para nosso momento. E essa palavra, sendo a palavra de Deus, ela sai com poder. Eu creio que ultimamente vocês receberam ajuda do que lá na conferência em Brasília. Nós abordamos hoje as pessoas: posso orar por você? A pessoa diz, pode, né? Nós suprimimos então aquela parte. Você tem algum pedido? Não precisa fazer mais isso. Nós podemos imediatamente orar com as pessoas, usando a imersão da palavra, e até fazendo a pessoa ler conosco e orar conosco. Por quê? Porque essa palavra tem poder. É a palavra que o Senhor está falando conosco no momento. E essa palavra supre exatamente a necessidade da pessoa. Não é verdade? Então, irmãos, graças a Deus por causa disso. E o segundo item, porque extinguiu a força ou vigor dos valdenses, irmãos, a gente começar a perder o vigor evangelístico. Não podemos ser uma igreja dentre 4 paredes. Precisamos pregar evangelho. Essa é a missão da igreja. Nós precisamos pregar evangelho, mas mais do que isso, precisamos pregar o evangelho do reino. Evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Cristo deseja reinar. Cristo deseja governar a vida de cada um, a vida da igreja, a vida dos membros do corpo de Cristo. De que maneira, irmãos? É por meio da sua palavra. O evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada. Irmãos, é por causa disso que nós estamos indo para a África. O continente africano, irmão, precisa receber o evangelho do reino. Porque há muitas pessoas que amam o Senhor, amam a vinda do Senhor, precisam
ser governados por Cristo, irmãos, o Evangelho do Reino tem que ser pregado a toda a terra habitada. Mateus 24:14, quando o Evangelho do Reino for pregado a toda a terra habitada, então virá o fim. E o nosso coração, queridos irmãos, ama a volta do Senhor. Nós estamos lutando aqui para fazer a vontade de Deus, irmãos, é para quê? Para trazer o Senhor de volta um dia mais cedo, que o seu reino se estabeleça aqui na terra. Vamos expulsar esse reino usurpador de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo hoje, mas nós vamos tirar esse reino e nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, esse é o nosso encargo, e nós estamos aqui para edificar a igreja, para dar um lugar de habitação para Deus. E ambas as coisas é a mesma coisa. O Evangelho do Reino traz o encabeçamento de Cristo na igreja, e a edificação da igreja também visa o mesmo propósito. Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor, quer nos usar, mesmo sendo de pouca força, nós somos um pequenino rebanho, mas aprove ao Senhor dar o seu reino ao pequenino rebanho. Nós somos a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas o Senhor tem posto diante de nós, irmãos, uma porta aberta. Embora, irmão, temos muito sofrimento, muito trabalho, muita aflição para propagar o Evangelho do Reino, mas a boa mão do Senhor tem estado conosco. Irmão, nós vamos trazer o Senhor ainda na nossa geração de volta aqui para a terra. Amém. Muito bom. Vamos entrar em João capítulo 17, mas eu gostaria de complementar mais alguma coisinha rapidamente de João capítulo 16. João capítulo 16, por exemplo, logo no começo, eu vou ler o versículo 2 para vocês. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quer dizer, os judeus ou as pessoas do mundo procurarão matar os seguidores de Jesus, achando que estarão prestando um serviço a Deus, servindo a Deus. Aí no versículo 3 explica por quê. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eles não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus, a quem o Pai enviou. Por isso, eles vão fazer uma coisa contra Deus, achando que estarão servindo a Deus, tá? Então, esse versículo, irmãos, é explicado no versículo 3 também, no capítulo seguinte. Dê uma olhada, capítulo 17 de João, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, tá? Vocês perceberam o problema dos que não entendem, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, a quem Deus enviou, Por que eles não conhecem? Porque eles vão matar os seguidores de Jesus, achando que estão servindo a Deus. Por quê? Porque eles não conhecem. E por que eles não conhecem? Aqui capítulo 17, 3 fala: e a vida eterna é essa. Quer dizer, se você conhecesse a Deus, esse Deus, irmãos, é o único Deus verdadeiro. Conhecer ao Pai é conhecer ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E se você crê em Jesus Cristo que Ele enviou, você vai receber a vida eterna. Não é isso que está falando aqui em capítulo 17, versículo 3? Então, irmãos, o problema do homem achar que está servindo a Deus e fazer coisa contrária à vontade de Deus, porque o homem não conhece a Deus. E por que o homem não conhece a Deus? Porque não recebeu Jesus Cristo, portanto não tem a vida eterna. Não sei se vocês estão me entendendo. E quem
Mateus 11, dê uma olhada em Mateus 11, versículo 27. Jesus disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o problema dos judeus que estavam perseguindo a Jesus, porque eles não conheciam o Pai. E como o homem consegue conhecer o Pai? O homem consegue conhecer o Pai somente quando o Filho o revelar. Então, se você quer conhecer Deus, você quer conhecer o Pai, você tem que ir para o Filho. Você tem que ir para Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você vai conhecer o Pai. Então, o problema deles é que eles não conheciam o Pai, nem aceitavam Jesus Cristo, a quem Ele enviou para você conhecer o Pai. Vocês estão me entendendo ou não? Então, por isso, irmãos, o problema deles é que eles não queriam receber Jesus, não queriam aceitar Jesus, não queriam ouvir a Jesus, não queriam conhecer a Jesus e crer em Jesus. Tá certo? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, como eu vou explicar para vocês? O homem, por que conhecia Deus, o único Deus verdadeiro? O homem foi criado por Deus. E foi criado por meio de Jesus Cristo como a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Deus então fez esse universo pela palavra. Deus criou as coisas pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Então a palavra é que fez tudo. E essa palavra, irmãos, é o Filho. Essa palavra é Jesus Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Estou certo? Então, só que quando o homem foi criado para receber Deus, né? E o homem foi criado, estava debaixo do governo de Deus. Mas um dia, o inimigo de Deus, através da serpente, enganou a Eva, mostrando para Eva que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, iludindo, enganando a Eva, dizendo que Deus não quer que ela coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ela comer, ela teria a mesma habilidade de Deus de discernir o bem do mal. E na verdade esse é um sofisma, é uma meia verdade e meia mentira. Então a mulher então, né, viu que a árvore era boa para alimento e também desejável para ter entendimento, e comeu, pegou do fruto e comeu e deu para o seu marido. Irmãos, o que o homem fez? Através desse ato, o homem desobedeceu a palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus fez com que o pecado entrasse no mundo, a morte entrasse no mundo. Isso está em livro de Romanos. E a morte passou para todos os homens. Então o homem que estava ligado a Deus pela criação, conectado a Deus pela criação, lembre-se que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Porque antes de haver a criação, nesse universo só havia Deus. Então a única realidade nesse universo é Deus. Não tem outra realidade. A única realidade no universo é Deus. Por isso nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Só que quando o homem, enganado pela serpente, desobedeceu a Deus, desconectou-se do Deus verdadeiro. O homem se desconectou
do Deus verdadeiro e se conectou a quem? A Satanás. E Satanás quem é? Isso, o pai da mentira. João capítulo 8, 44, dá uma olhada. A quem o homem se conectou? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Irmão, que enrascada o homem caiu. O homem se desconectou do verdadeiro e se conectou com a mentira, com o pai da mentira, e em quem nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, infelizmente, o homem, pela queda do homem, nós nos desligamos do único Deus verdadeiro. E nós nos conectamos, o quê? Ao pai da mentira, aquele que não tem verdade, né? Não fala a verdade, porque nele não há verdade. Irmãos, a vida do homem, depois da queda do homem, que o pecado entrou no homem, é uma vida triste. Por isso, irmão, que a sociedade humana toda está debaixo desse engano, dessa mentira. E qual é a maneira, irmãos, de tirar o homem desse império das trevas, desse reino da mentira, e trazer de volta para o reino de Deus? Qual é a maneira? É por meio da obra de Jesus Cristo, não é isso? Jesus Cristo morreu por nós na cruz, realizou a redenção, para Deus poder perdoar os nossos pecados. Quando confessamos nossos pecados, Ele pode então nos perdoar, com base na justiça que Cristo realizou na cruz. Deus nos justificou e nos trouxe de volta a Ele, e nos regenerou pelo Espírito. João capítulo 3, nos regenerou pelo Espírito e nos reconectou com Deus, o único Deus verdadeiro. E quem fez esse trabalho? Nos reconectando a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Como o homem foi reconectado com Deus verdadeiro? Jesus é o caminho. Jesus trouxe o homem de volta ao Deus verdadeiro. Por quê? Eu sou a verdade. O único que consegue te conduzir ao verdadeiro é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai ganhar vida eterna quando crê em mim. E não só você vai receber a vida eterna, eu vou conduzir você por esse caminho, e pela verdade você vai se conectar com o Deus, único Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo como é maravilhoso? Todo o plano da salvação de Deus para o homem, irmãos, é maravilhoso. Por isso, irmãos, ó Senhor, senão eu não vou terminar nem versículo, capítulo 16, né? Então vamos rápido. Então, qual é a maneira, irmão, de nós recebemos de volta todos os benefícios que Deus dá para o homem? Irmão, é por meio da obra que Jesus Cristo fará, e por meio de nós cremos no enviado, cremos em Jesus Cristo, que o Deus, único Deus verdadeiro, enviou. Esse único Deus verdadeiro enviou quem? Enviou seu Filho, que é o enviado de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Hoje estamos conectados no único Deus verdadeiro, né? Aleluia! E recebemos a vida eterna, tá? E, ó Senhor Jesus, não sei se eu posso gastar tanto tempo agora, mas versículo 7 de João 16 ainda: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quer dizer, Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, para os seus 11 discípulos,
porque o traidor já havia saído, então ele podia abrir o coração para os mais íntimos, né? Vocês estão tristes, dizia ele para os seus 11 discípulos, vocês estão tristes, vocês são perplexos, vocês não sabem como será do vosso futuro quando eu morrer, vocês estão se sentindo um pouco perdidos, mas não se preocupem, eu preciso ir para o vosso benefício, e eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Esse outro Consolador, quando chegar aqui, ele, né, se eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou enviar outro Consolador para vocês. Fique tranquilo, vocês não vão ficar sós não, tá? Aí então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, isso aqui é difícil de explicar. Então, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então quero falar de uma maneira simples para vocês entenderem, tá? Vou usar o último item, juízo. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer, irmãos, Satanás, que usurpou esse mundo para si, ele domina esse mundo, não sei se você sabe, Satanás domina esse mundo, ele tomou para si, usurpou para si, né, o reino desse mundo, mas Satanás já está julgado, ele já está julgado, o destino dele, irmãos, é para o lago de fogo, ele já está julgado, ele vai para o lago de fogo, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não precisa, é que, irmãos, eu não tenho tempo de falar muito, Satanás já está julgado, o seu destino, né, é o lago de fogo, mas ele domina esse mundo, e todos os homens que desobedeceram a Deus, né, pelo primeiro homem que é Adão, todos nós estamos subjugados, dominados pelo príncipe desse mundo. Nós estamos no mundo que é o reino dele, e o príncipe desse mundo vai para o lago de fogo. Esse mundo todo, irmãos, também vai para o lago de fogo. E como fará um homem se quiser escapar disso, escapar desse juízo final? Irmãos, é crer em Jesus. Se você não crê, você já está julgado. Não sei se vocês perceberam. Então, Satanás, como príncipe desse mundo, foi julgado, mas ele domina esse mundo. E quem está debaixo desse domínio também já está julgado. O destino final é o lago de fogo. Mas qual a maneira de você salvar desse destino, desse juízo? É crendo. Quando você crê em Jesus, irmãos, você é salvo. Por isso ele fala assim, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Basta não crer em Jesus, já está no pecado. E você vai morrer no pecado, isto é, você vai para o lago de fogo. Mas se você crê, você sai disso, você sai desse juízo, você sai dessa condenação. Então, graças ao Senhor, irmão, nós temos que pregar o evangelho. Os homens não foram feitos para ir para o lago de fogo. O lago de fogo, irmão, é para o diabo e seus anjos. Os homens é para ganhar salvação. Por isso, irmãos, vamos pregar o evangelho. Vamos salvar o máximo de pessoas possível, né, para sair desse juízo final. E da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Quer dizer, eu vou morrer, vou executar a justiça para Deus poder justificar vocês, perdoar os seus pecados e também vocês receberem o outro Consolador, tá? Então esses 3 versículos, esses 3 itens são difíceis de entender, mas eu explicando rapidamente, talvez vocês entendam melhor, tá? Aí no versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Não sei se eu vou conseguir explicar rapidamente para vocês. Esse outro Consolador, que virá depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, esse outro Consolador virá como o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, irmãos, vai guiar-nos para toda a verdade. Por quê? Porque depois da queda do homem, da desobediência do homem, quando se conectou com a mentira, irmãos, o homem está cheio de vaidade, de vazio. A carência da verdade no homem é total. Não é? Nós nos conectamos com a mentira. E agora, irmãos, Deus precisa nos encher de verdade. Todo aquele vazio, né? Agora precisa ser enchido da verdade. Então o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. E a verdade é uma só, irmão, Jesus Cristo. Encher-nos de Jesus Cristo, tá? Encher-nos da verdade. Então Ele nos guiará a toda a verdade, né? E dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Irmãos, aqui é muito interessante. Isso aqui eu nunca falei claramente para vocês. Irmãos, o Espírito Santo, Ele vai guiar-nos a toda a verdade. Para guiar-nos a toda a verdade, irmãos, Ele precisa nos anunciar palavra, semana após semana, dia após dia, Ele tem que nos falar a verdade. Não sei se vocês estão ligando com o que eu falei no começo. Irmãos, esse líder, né, que falou dos valdenses, de que nós precisamos, irmãos, não podemos nos contentar com a luz do passado. O Senhor precisa continuamente nos dar nova luz. Nós precisamos da revelação da palavra, irmãos, até o Senhor voltar. Não pode parar. Nós não podemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu e fechar o ciclo aqui. Nós vamos morrer. Nós precisamos de sempre nova palavra. Então esse Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a verdade, vai nos guiar a toda a verdade. Quer dizer, não vai parar até o Senhor voltar, tá? E Ele anunciará o quê? Ele anunciará as coisas que hão de vir. Aí você vai pensar, isso é coisa da profecia, né? Ele vai falar das coisas do futuro. Irmão, não sei se vocês entenderam, a palavra profética está nos levando a executar algo do futuro. É ou não é? Quando o Senhor fala através do Espírito da verdade, o Espírito da verdade nos guia a verdade e nos faz executar o que Deus quer executar. E o que Deus quer executar, irmão, está no futuro, não está no passado. Não sei se entenderam. Por exemplo, em 2020, o Senhor nos deu uma palavra da profecia em Salmo 110, versículo 3. O Senhor vai fazer cair como gotas do orvalho os nossos jovens, para formar um exército de jovens santos. Irmão, quando nós falamos aquilo, quando o Senhor nos deu aquilo em 2020, nós não tínhamos adolescentes. Não tinham muitos adolescentes formando esse exército, não é verdade? E os adolescentes se formaram a partir de um ano e meio para cá, não é? Então, de 2020 para cá, aquela palavra que foi proferida em 2020 são as coisas que hão de vir. Aconteceram depois que a palavra foi dada. Irmão, hoje é a mesma coisa. Quando Deus dá uma palavra para nós, irmão, as coisas vão acontecendo. Esse é o significado, irmão, da palavra profética, tá? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, Ele me glorificará. Como o Espírito vai glorificar a Jesus? Vamos também apelar para capítulo 17. Capítulo 17, versículo 4. Como diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Eu pergunto para vocês: como o Filho, Jesus Cristo, glorificou o Pai? Como um homem glorifica a Deus? Não é só dizer com a sua boca, glória a Deus, glória a Deus. Como na prática um homem glorifica a Deus? Olha, um adolescente sabe, né? Irmãos, aqui Jesus fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como um homem glorifica o Pai? Fazendo a obra que o Pai quer que esse homem faça. É ou não é? Então, aqui não está a definição de homem glorificar a Deus? Olha lá, o adolescente sabe. Não desprezem eles, viu? Eles estão toda semana fazendo imersão da palavra, fazendo transcrição das mensagens, domínio com Deus, acordando com Deus, ainda estão tirando as melhores notas da escola. Estão ou não estão? Se não estão, precisam tirar, tá? Precisa tirar, tá? Estudem bem, tem que estudar bem, tá? Mas vocês estão o quê? Não desprezem a esses meninos, estão todo o tempo inculcando a palavra no coração. Irmãos, eles estão entendendo muito mais a Bíblia do que muita gente. Eles estão tendo a verdade constituída neles. A realidade está sendo, né, constituída nesses corações pequenos ainda, né, de gente pequena. Irmãos, o Senhor está fazendo grandes obras. Por isso, irmãos, Ele me glorificará. Então, o Filho glorifica o Pai fazendo a vontade do Pai, fazendo a obra do Pai. E como o Espírito glorifica Jesus? Também fazendo a vontade de Jesus. Estou certo ou não? Então, versículo 14: Ele me glorificará, quer dizer, o Espírito fará o que eu quero. Por quê? Há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito vai receber do que é de Jesus Cristo e anunciar para a igreja. O que é anunciar? Palavra profética. O Espírito vai nos anunciar através da palavra. E essa palavra que o Espírito anunciar é o que recebeu do Filho, do que recebeu de Jesus Cristo. Quer dizer, o Espírito não fala por si, o Espírito fala do que Cristo quer falar. E Cristo, quando Jesus esteve na terra, Ele não falava por si, Ele falava o que o Pai queria falar, tá? Então, versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só, tudo que o Pai tem é do Filho, tá? E o Espírito, é isso, né? Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, tudo que o Pai tem agora é do Filho. E o Espírito vai anunciar para vocês tudo que é meu. Em outras palavras, tudo que eu recebi do Pai, o Espírito vai repassar para vocês. E através de quê? Através da palavra. Ele vai anunciar. Por isso, irmãos, olha a importância da palavra profética. Como é importante a palavra profética. Vai fazer a vontade do Filho, né? Que o Filho faz a vontade do Pai, e vai trazer tudo que o Pai tem, que o Filho recebeu, o Espírito vai nos dar. Olha quanta riqueza há na palavra do Senhor, tá bom? Então, irmãos, eu tenho muita coisa, mas eu vou ter que entrar no 17, capítulo 17, mas eu vou só entrar no último versículo do capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Irmãos, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Por isso, irmãos, só que Deus não nos tirou do mundo, porque a nossa missão, a missão da igreja é no mundo. Nós vamos pregar o evangelho do reino no mundo,
para o mundo, não é verdade? Então nós temos que resgatar as pessoas para o reino de Deus. Por isso Deus não nos tirou do mundo, Ele não deixou no mundo, e o mundo é de Satanás. Então nós estamos no terreno do inimigo. Por isso, irmão, no mundo passamos por aflições. O mundo não vai nos favorecer, o mundo não vai nos ajudar a servir a Deus, não vai nos ajudar a pregar o Evangelho. Pelo contrário, vai ser contra. Nós vamos ter aflições. Mas, irmãos, fique tranquilo, sabe? Eu venci o mundo, Jesus disse. Eu venci o mundo. Fique tranquilo. Eu vou dar a minha paz para vocês. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Irmão, isso de fato é uma realidade. Nós estamos lutando pelo Evangelho do Reino. Nós estamos lutando para resgatar pessoas das ruas para o Senhor. Nós estamos através das redes de cuidado, né? Estamos cuidando das pessoas. Parece que tudo é aflição, tudo é difícil, mas, irmãos, o Senhor está conosco. Você já percebeu isso? Mesmo no meio de tormentas, irmão, nós passamos por tormentas, principalmente no ano passado, muitas tormentas, às vezes ainda estamos passando. Irmãos, nós nunca perdemos a paz, nunca perdemos a paz. O Senhor tem nos dado a sua paz, e mesmo no meio da tormenta, nós percebemos, irmãos, que o mundo não consegue nos engolir, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Por isso, irmãos, fique tranquilo. Os irmãos foram para a África, passaram por muita dificuldade, muitas aflições, mas a vitória nos traz muita alegria. Esses irmãos, nós, aqui, né, só de São Paulo, acho que foram uns 4, 5, né? 4, 5 irmãos. Irmãos, eles não voltaram tristes não, voltaram alegres. Né? Eles até falaram que lá está sendo melhor do que São Paulo, né? O Francisco falou, está melhor que São Paulo, né? Pregar o Evangelho lá, né? Fazer comportagem, está melhor do que São Paulo. Irmãos, voltaram alegres, porque o Senhor era com eles. Todas aquelas dificuldades imaginárias, né? Não, o Senhor levou embora, né? A mão do Senhor era conosco. Por isso, irmãos, eu venci o mundo. Não precisa ter medo, tá bom? Então vamos lá, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui já expliquei, tá? Então, a intenção, né, de Deus glorificar o Filho. Eu já expliquei para vocês que é o Filho glorificar o Pai. Expliquei para vocês que é um homem glorificar a Deus, é fazendo, né, a obra que Deus confiou para o homem fazer. Isso é o homem glorificar a Deus. Agora, como é que é o contrário? Como é o contrário? Como é que Deus glorifica o homem? Agora que nós vamos entender, tá bom? Então, eu vou tentar explicar para vocês. Jesus Cristo, Ele é o verbo que se fez carne, não é isso? João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é isso? O verbo, Jesus, Ele é o quê? Ele é a própria palavra que se fez homem. Ele é o próprio Deus que se revestiu de uma casca humana, é ou não é? Esse é o Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, quando Jesus falou em João 12, 24, dê uma olhada lá. João 12, 24, ele diz o quê? Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, aqui já está nos dando a dica. Que dica? Esse verbo que se fez carne é como se fosse um grão de trigo que tem a casca
da carne humana, mas dentro dessa casca humana, irmão, tem a vida divina. Esse é o grão de trigo. Jesus Cristo, Ele é o verbo que se fez carne, Ele tomou a humanidade como uma casca. Só que dentro de Jesus, irmãos, estava a vida de Deus, estava a vida eterna, a vida, o quê? Imortal, a vida divina. Só que Ele veio à terra, e se Ele não morrer, quer dizer, se Ele disser, essa geração não merece o meu sacrifício, eu não vou morrer por eles, irmãos, Ele vai ficar só, porque se essa casca não se romper, o que está dentro de si, irmão, não consegue sair, tá? Então, Ele é o grão de trigo que caiu na terra, mas ele por nossa causa, Ele morreu. Então, a sua morte é para quê? A sua morte é para a ressurreição. Quer dizer, você sabe que quando o grão de trigo cair na terra, né, apodrecer a casca, irmão, o poder da vida do grão começa a brotar e começa a florescer e sair. Isso é a ressurreição daquele grão, é ou não é? Então, irmãos, a glorificação de Jesus é a sua ressurreição. É o momento em que a vida divina dentro daquele corpo de Jesus, irmãos, começa a brotar, começa a sair pela ressurreição. Então, como ele fala, Pai, glorifica a teu filho. O que é glorificar a teu filho? Irmãos, é quando Jesus morrer, que Deus não o deixe na morte. Deus precisa, ao terceiro dia, ressuscitar Jesus. Isso é a glorificação de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, a ressurreição é a maneira de glorificar a Jesus, tá? E porque Jesus era esse grão de trigo, tinha uma casca humana, aliás, não muito bonita, né? Isaías 53 fala que não havia nenhuma beleza nele que agradasse aos homens. Ele era alguém que serviu a Deus no seu ministério aos 30 anos de idade, ele tinha 30 e poucos anos, né? Mas os judeus julgavam ter 50 anos. Quer dizer, então ele não tinha beleza nenhuma, né? Ele era alguém de quem um homem esconde o rosto. Quer dizer, ele não tinha beleza nenhuma. Aquela casca humana, irmão, Deus não lhe deu beleza nenhuma naquela casca. Mas, irmão, dentro daquela casca, pasmem, estava o próprio Deus, estava a própria vida de Deus. E Deus, irmãos, Deus, irmãos, se manifesta na sua glória. Vocês se lembram da experiência de Mateus 17? Vocês se lembram de Mateus 17, não? O que aconteceu em Mateus 17? Hein? Jesus tomou consigo a Pedro, versículo 1, e a Tiago e João, e os levou para onde? Em particular, a um alto monte. E nesse monte, Jesus abriu um pouquinho essa casca humana, mostrou para esses 3 discípulos em particular, olha, o que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim, irmãos, é a glória. Versículo 2, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancos como a luz. Então, ali, ele em particular mostrou só para os seus 3 discípulos. Ele abriu, né, a sua casca da humanidade para poder contemplar um pouco que esse homem, irmãos, tem Deus dentro de si. Ali tem a glória de Deus dentro de si, tá? Por isso Pedro foi
tão impressionado que ele escreveu na sua segunda epístola, né, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dê uma olhada, versículo 16, como ele disse: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos a sua glória no monte, naquele alto monte, né? Pedro falou: eu sou um daqueles que viram a sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai glória, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Então, irmãos, aqui, né, em Mateus 17, eu não terminei de ler, no versículo, né, versículo 3, apareceram Moisés e Elias. Depois, versículo 4, Pedro, na sua, né, seu temperamento impulsivo, né, quando ainda numa nuvem luminosa os envolveu, quando, né, Pedro falou o quê? Pedro falou para Jesus: bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. O que Jesus vai querer 3 tendas, né? 3 tendas, uma será tua, outra será para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro chega das suas muitas ideias: ouça a voz do Senhor, ouça o seu Senhor, tá? Então, irmãos, por isso, irmão, na véspera da sua morte, em que a casca, na sua morte, a casca da sua humanidade, irmãos, teria que ser rompida, para que o elemento da vida divina fosse liberado, tá? Então, irmãos, ainda havia 2 barreiras para Jesus transpor. Quais são as 2 barreiras? Em primeiro lugar, para Deus Pai ressuscitar a Jesus, homem, e como é que fala? A fazer romper essa casca humana e glorificar Jesus, irmãos, Deus Pai teria que aprovar o homem Jesus em toda sua conduta, em toda sua obra. Deus Pai tinha que aprovar. Se Deus não aprovasse tudo que Jesus fez como homem, ele o deixaria na morte. Sabia disso ou não? Havia esse risco. Se Jesus como homem fizesse alguma coisa que não estivesse de acordo com a vontade de Deus, irmãos, ele poderia ser deixado na corrupção. O seu corpo veria corrupção e não seria ressuscitado. Então, irmãos, ele teria que ser aprovado. Esse é o primeiro ponto. E em segundo lugar, a humanidade de Cristo teria de ser introduzida e absorvida pelo elemento divino na sua ressurreição, a fim de ser gerado como filho unigênito de Deus. Então vamos ver o primeiro ponto, a aprovação de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Como diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, aqui fala, varão aprovado por Deus diante de vós, com sinais, prodígios e por milagres, prodígios e sinais. Vocês perceberam? Esse varão aqui é o homem, né? Jesus o Nazareno foi o homem aprovado por Deus. Quer dizer, é o primeiro homem aprovado por Deus como ter vivido uma vida perfeita, fazendo a vontade do Pai a todo instante. Então ele foi um homem aprovado por Deus com o quê? Milagres,
prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmão, quando é que Deus aprova um homem? Isso, não é porque o homem, pela sua capacidade, realizou grandes obras para Deus. É quando o homem permite que Deus faça a sua obra por meio do homem. Irmãos, entenderam? Nosso conceito é diferente. No conceito do homem que, puxa, esse é um grande servo de Deus, grande homem de Deus, ele fez muitas coisas para Deus. Não, não é isso. Não é fazer muitas coisas para Deus, é permitir Deus fazer a sua própria obra por meio do homem. Essa é a diferença. Então, infelizmente, muitos servos de Deus podem ter essa ideia errada de achar que Deus precisa de nossa capacidade de fazer muita coisa para Ele. Não, Deus precisa de que um homem seja um canal, que ele tenha liberdade de nos usar para fazer a sua obra, não a nossa obra, segundo o seu poder, não segundo a nossa capacidade, tá? Então, por isso que Jesus foi aprovado por Deus. Jesus em todo momento disse, olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, né? Eu não falo por mim mesmo, eu não busco minha própria vontade, eu só estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele era um homem aprovado por Deus. Em segundo ponto, o que acontece na ressurreição? Irmãos, a humanidade de Jesus que veio nessa casca, essa humanidade, irmãos, não se desaparece. Essa humanidade que morreu, ela precisa ser absorvida pela vida da ressurreição. Ela precisa ser introduzida na glória do Pai. Ela precisa ser introduzida e absorvida pela vida divina, né, que está dentro daquela casca. Então, nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele não perdeu a humanidade na morte. A humanidade de Jesus foi glorificada, foi introduzida, foi absorvida, irmão, pela vida divina. Por isso, irmãos, o que ele diz? O que diz em Salmo 13, 33? Como diz? Não, perdão, Atos 13, 33. Atos 13, 33. Como diz? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, e dessa maneira, né, disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, o que aconteceu na ressurreição? Na ressurreição, Jesus, o homem, foi absorvido, a humanidade dele foi absorvida pela divindade. E esse homem Jesus foi gerado, nasceu como filho de Deus. Mas não como filho unigênito de Deus, porque Jesus Cristo, como filho, ele já era o filho unigênito de Deus, como Deus, certo? Mas agora, como homem, ele se tornou o quê? O filho primogênito. Porque Deus, através de Cristo, geraria os muitos filhos aqui, ó. Você faz parte dos filhos de Deus? Ele é o primeiro, ele é o primogênito. E agora, através dele, gerou esses muitos filhos. Nós somos os muitos filhos de Deus. Mas ele foi gerado primeiro, filho primogênito. Você vai dizer, peraí, você está inventando. Tá bom, então vamos lá ver Hebreus capítulo 1. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho? Irmãos, um homem, pela primeira vez, um homem, Jesus, né, foi gerado um filho de Deus. E Deus se tornou seu pai. Por isso, irmãos,
ele quando ressuscitou, eu falei, Deus, meu Pai e vosso Pai, né? Então, irmãos, graças a Deus, Deus se tornou nosso Pai por meio de Jesus Cristo. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, disse: todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, ele se tornou o primogênito de Deus. Ó Senhor Jesus. Salmo 2. Salmo 2. Também fala sobre isso. Salmo 2. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, Deus, ele constituiu Jesus como rei sobre Sião, no monte Sião. Aí versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Jesus Cristo foi gerado como homem, como filho de Deus, primogênito. Com que propósito que Jesus foi gerado como homem, filho de Deus, filho primogênito de Deus? Irmão, para reinar sobre as nações. Você sabia disso? Deus quer fazer de Jesus o rei sobre as nações. Então, versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, quando ele, Jesus, foi ressuscitado, Deus o glorificou, ele se tornou o filho primogênito de Deus. Ele ali, irmãos, Deus colocou deu-lhe essa promessa: ele vai ter as nações por herança, ele vai governar sobre as heranças. Por quê? Porque esse mundo hoje está sendo governado por Satanás, e Deus vai destronar Satanás e vai entregar as nações para Cristo reinar. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, finalmente, chegou o momento de glorificar seu Filho por meio da sua morte e ressurreição, para que o Filho também glorifique ao Pai, consumando a sua vontade. Já voltei para João capítulo 17, tá? E, irmãos, e a vida eterna é essa aqui, ó, vamos lá, vamos voltar para João 17. Senhor Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quer dizer, eu, Jesus, glorifiquei ao Pai. Enquanto vivi na terra, eu não fiz a minha própria obra, fiz somente a obra que o Pai me confiou para fazer. Irmão, isso é glorificar a Deus. Se você quer glorificar a Deus, irmãos, faça aquilo que Ele te confiou para fazer. Não faça a sua própria obra, deixa que Deus faça a obra em você. E agora, olha, versículo 5 é importante. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Irmãos, é muito importante como o Pai vai glorificar o Filho. Na ressurreição, a humanidade de Jesus será absorvida pela divindade, e o Pai então o glorificou. Mas glorificar com o quê? Quem é a glória? Que é a glória? Quem sabe falar? Para nós, irmãos, na nossa ideia de quem lê toda a Bíblia, a glória, irmãos, para nós, a glória para nós, irmãos, é um resplendor, é uma luz, não é? A glória é um resplendor, é uma luz. Mas, irmãos, é mais do que isso. Eu vou provar para vocês aqui no versículo 5. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, quem é a glória?
o Pai. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Deus é a própria glória. Sabe, por isso, irmão, toda vez que aparece a glória, denota a presença de Deus, denota a pessoa de Deus, né? Denota, né, o resplendor, né, de Deus. E então a glória é próprio Deus. Deus, glorificar Jesus é encher com Deus, com a sua vida divina, o homem Jesus. Isso é glorificar. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, como Jesus, como o Filho unigênito de Deus, ele já estava com o Pai na glória do Pai, certo? Ele estava na glória do Pai. Mas agora, como homem, ele não tinha certeza se o Pai ia admiti-lo para dentro da glória, para dentro do Pai. Mas graças a Deus, irmão, na ressurreição, Deus o admitiu para dentro da glória, para dentro do próprio Pai. E o Pai é a glória. Irmãos, essa é a visão sublime de Deus ter, irmão, admitido o homem para dentro da glória de Deus. Irmãos, é isso que é uma coisa maravilhosa. Se Jesus Cristo foi admitido para dentro da glória de Deus, irmão, nós também seremos admitidos. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Depois eu vou entrar nisso. Vamos lá. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, e agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente eles creram que tu me enviaste. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, aos 11 discípulos, ele abriu o coração de que ele disse que esses 11 fazem parte dos homens que Deus Pai lhe deu. E agora eles eram da responsabilidade do Filho, tá? Então eram teus e tu nos deste, e eles têm guardado a tua palavra. Sabe o que significa isso? Significa, irmãos, que aqueles que guardam a palavra, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que amam a palavra, fazem parte desse grupo. Que grupo? É o grupo que era do Pai, e o Pai confiou ao Filho para cuidar. Irmãos, eu quero fazer parte disso. Por quê? Eles têm guardado a palavra, e agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Irmãos, Jesus nunca usurpou autoria para si. Tudo que ele fazia porque o Pai fazia nele. Ele era apenas um instrumento para Deus fazer a sua obra, não é? Então agora nós entendemos, irmãos, que Jesus nunca fez nada por si mesmo. Nós também entendemos, irmãos, que tudo que Jesus fez provém do Pai. E nós temos que aprender com isso, irmãos. Não fazer nada de nós mesmos. Tudo que nós fazemos, irmão, tem que ter a autoria de Deus. E hoje é por meio de Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Irmão, Deus Pai entregou as suas palavras para Jesus. Jesus apenas transmitiu. Hoje é a mesma coisa. A palavra profética, ela é transmitida, irmãos, por um canal, mas a origem da palavra vem de Deus. A origem da palavra de Deus, né? Porque eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Creram que tu me enviaste. Irmãos, tudo provém do Senhor. Tudo provém de Deus, tá? E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo,
tá? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Neles eu sou glorificado. Por quê? Porque hoje eles também fazem conforme eu falo através da palavra profética. Enquanto nós, irmãos, obedecemos a palavra e guardamos a palavra, fazemos de acordo com a palavra, nós estaremos glorificando a Jesus. Então, os comportores que estão nas ruas, nós não fazemos nada por si mesmo, né? Nós fazemos aquilo que o Senhor manda através da palavra profética. E nisso, irmão, nós glorificamos a Deus, tá? Então, onde eu quero chegar? Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós o somos. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, tá? Irmãos, onde eu quero chegar? Senhor Jesus, o filho, ele não é independente do pai, assim como nós não somos independentes do Senhor, né? Nós somos ramos da videira, e o nosso Senhor, ele não é independente do pai, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 15, como diz? Colossenses 1, 15. Senhor Jesus. Colossenses 1,15. Quem é este? É o Filho, Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tá? Então, que é a imagem do Deus invisível? Deus, né? É como se fosse assim, você olha para o sol, né? E você não consegue ter acesso direto ao sol, e o sol, através dos raios solares, chega até você, tá? Então, nosso Senhor Jesus, ele na verdade é um com o Pai. Quem vê a ele, vê o Pai. Ele é a própria imagem do Deus que não tem imagem. A imagem de Deus é Cristo. Então, irmãos, o Filho e o Pai, na verdade, são um. É uma coisa só, tá? E Hebreus 1, dá uma olhada em Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que é resplendor da glória? Nós acabamos de ver, quem é a glória? O Pai é a glória. O Pai é a glória e o Filho é o quê? É o resplendor. O Pai, né? Ele é a glória e o Filho é o resplendor. Assim como o sol, né? Como se fosse o Pai o sol, mas o Filho é os raios solares que faz trazer todos os benefícios só para você, não é? Você não pode chegar perto do sol, mas o sol chega até você, trazendo todos os benefícios, irmãos. Como o sol chega até você? Através do Filho, tá? E não só isso, ele é a expressão exata do seu ser. Que é a expressão exata do seu ser? Irmão, a palavra grega aqui, né? Essa palavra expressão exata, ele é o caractere. Se você olhar para a palavra grega, é caractere. Vocês, quem aqui sabe que é um caractere?
na tipografia. Você monta os caracteres e você forma uma sentença para você poder imprimir numa folha, não é isso? Então um caractere que é uma estampa, né, que estampa a imagem. Irmãos, Cristo, Ele estampa em você, Ele é um caractere que estampa a substância, o ser aqui é a substância de Deus. Não sei se vocês, não sei, Ele é a expressão exata do seu ser. O que é ser? Ser aqui é ser de Deus. Em grego, esse ser aqui, né, é a substância de Deus. Então, o que Cristo é? Cristo é esse caractere como tipografia que estampa a própria essência de Deus em você. Toda vez que Cristo chega até você através da sua palavra, Ele está estampando Deus em você, estampando a substância de Deus em você. Por isso, irmãos, os nossos adolescentes, quando inculcam a palavra, fazem imersão, irmãos, essa parte que foi estampada não sai mais. E Cristo é que faz essa estampa. Cristo é que faz é o caractere que bate em nós e grava, né, Deus dentro de nós. Por isso, irmãos, tudo que Cristo faz, irmãos, é isso. É trazer Deus para nós. Ele mesmo não reivindica nada para si, nem autoria, nem glória. É o Pai que faz através dele, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, o foco do Senhor, irmãos, está inteiramente sobre aqueles que o Pai entregou. Ó Senhor Jesus, na época, irmãos, que Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, já próximo do seu martírio, a degradação já assolava as igrejas, muitos haviam abandonado o apóstolo, os falsos mestres introduziram as contendas de palavras, falatórios inúteis. Isso está em 2 Timóteo, dá uma olhada, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Recomenda estas palavras, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras e que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles se corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, nós somos aqueles que o Pai deu para o Filho, e o Filho conhece quem lhe pertence. Por isso, nós que pertencemos ao Senhor, queremos ir até o fim com o Senhor Jesus, até a sua volta. Irmão, nós temos que evitar esses falatórios inúteis e profanos. Nós temos que perseguir a verdade. Não podemos nos desviar da verdade. Queremos continuar sendo úteis na mão do Senhor, tá bom? E também 2 Timóteo 2, também a partir do versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de honra, de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém
a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, Deus quer preparar você para a boa obra dele. Vamos ser cooperadores do Senhor? O Senhor guardou aqueles 11 para executar a vontade do Pai. Hoje o Senhor está guardando você. Você faz parte desses que pertencem a Ele. Por isso, irmãos, vamos, o Senhor está preparando você para a boa obra. Versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos seguir de coração puro. Não temos qualquer outra coisa para nós, nenhum interesse próprio para nós. Estamos aqui, irmãos, com o único coração puro de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer fazer a vontade do Pai. Nós, irmãos, não temos ambição, não buscamos nada para nós, nem glória, nem nenhum interesse próprio. Irmão, que o Senhor possa nos usar até o final. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Por isso, irmãos, essa é a nossa função hoje aqui na terra, porque nós pertencemos ao Senhor. Voltando lá, João 17, vamos lá, João 17, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar da seguinte forma. Senhor Jesus, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Eu vou falar dessa unidade, tá bom? Vou terminar com isso. Irmão, que é ser glorificado por Deus? Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus foi, eu não consegui falar isso, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2. Versículo 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Irmão, que somos nós? Nós não somos nada, né? Melhor do que outras criaturas, mas Deus nos escolheu, irmãos, para nos coroar de glória e de honra. O que quer dizer isso, irmão? Deus nos escolheu o homem para ser colocado na glória de Deus, para nos honrar e colocar na glória de Deus. Mas aqui no versículo 8, né? Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Quer dizer, Deus entregou para o homem dominar todas as coisas. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, ainda não aconteceu. Mas quando que vai acontecer? Versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Não aconteceu conosco, mas já aconteceu com Jesus, né?
por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, nosso Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele foi introduzido na glória, ele foi coroado de glória e de honra. Ele que foi feito na criação, o homem é um pouco menor que os anjos. Só que aos anjos não foi coroado, Deus não coroou aos anjos de glória e de honra, mas ele coroou o homem. Nosso Senhor Jesus foi coroado de glória e de honra. Por quê? Com o objetivo de nós todos sermos também coroados de glória e de honra. Não é maravilhoso? E eu e você, irmãos, somos destinados. Se não crêssemos em Jesus, nós estávamos destinados para o lago de fogo. Mas agora, irmão, nós cremos em Jesus, nós fomos destinados para sermos coroados de glória e de honra. Nós estamos destinados, irmão, para sermos introduzidos também na glória de Deus. Você sabe o que é ser introduzido na glória de Deus? É ser introduzido em próprio Deus, que é a glória. E introduzir em Deus, irmão, é introduzir na unidade de Deus, para dentro de Deus. Por isso que ele fala, né? Ó Senhor Jesus. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas vamos lá. No versículo, né? No versículo 11, segunda parte. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, Deus deseja que nós sejamos um, numa unidade, que como Deus Pai é um com o Filho. Acho que vocês... Vamos lá para o versículo 21 para vocês entenderem melhor. Versículo 21 do capítulo 17. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Irmãos, a glória para quê? Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa parte ia falar na outra mensagem, mas para vocês entenderem, irmãos, que esse é introduzido na unidade, na glória de Deus, é ser introduzido em Deus. Deus, irmãos, é o Pai e o Filho, eles são completamente um. A unidade, irmãos, que Deus quer nos introduzir, não é unidade de amizade, não é unidade da gente comer pizza junto, não é unidade que o homem pode fabricar, né? Vamos ser um, irmãos, vamos ser um, irmão, não é essa unidade, irmão, é a unidade do Pai com o Filho. Jesus Cristo disse: não crês que eu estou no Pai e Pai está em mim? Não. Então é essa unidade, Deus está no Pai, está no Filho, o Filho está no Pai. Irmão, Deus quer nos colocar na sua glória, de tal maneira, irmão, nós sejamos introduzidos em Deus, nessa unidade. Então a unidade entre nós não é só unidade de amizade, mas através do amor de Deus, Ele vai nos introduzindo nessa unidade orgânica, que é o Pai com o Filho e nós com Deus. Nós vamos estar introduzidos em Deus, irmão, para todo sempre. Você acredita nisso ou não? Esse é o nosso destino final. Nós já fomos salvos do lago de fogo. Mas, irmão, Deus está trabalhando. Você sabia que, na outra mensagem eu vou falar, irmão, a glória de Deus é para fazer esse trabalho. Sabia disso ou não? Você sabia que Deus, a glória de Deus, eu expliquei um pouquinho para os irmãos antes de vir aqui. Irmãos, a glória de Deus não é não é um brilho, não é um resplendor. A glória de Deus faz trabalho. A glória de Deus tem poder. A glória de Deus tem força. E a glória de Deus faz que força, irmão, para nos introduzir em Deus.
para nos introduzir nessa unidade, nessa glória. Irmãos, Deus está fazendo esse trabalho. Por isso, irmãos, Jesus fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Irmão, a glória vai nos introduzir em Deus, nos introduzir nessa unidade maravilhosa, que é a videira com os ramos. Irmão, desculpe, eu não consigo explicar mais do que isso. A expressão humana não consegue alcançar o que Deus quer nos revelar, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele pode revelar para vocês. Irmãos, é maravilhoso nós sermos introduzidos para a glória de Deus, introduzidos para essa unidade maravilhosa de Deus. Amém, Jesus é o Senhor.